Olá, eu sou o João Marcos e esse é o podcast Vozes do Saber. Hoje nós estamos aqui com Alfredo Tanimoto. Tudo bem, Alfredo? Tudo bom? Prazer estar aqui, João. Sim. Uma honra. O Alfredo, ele é um cara que ele tem aquela personalidade magnética. É verdade. Não sei se você sabia Obrigado. disso. Não, você conhece, você é apresentado a ele, pronto, parece que você já se conhece há muito tempo. Verdade. Né? Então, é legal, você é bem bacana mesmo. Eu fui apresentado a ele hoje, o cara muito bacana, gostei muito de conversar com ele. E vamos seguir um papo aqui sobre networking, né? Exato. O que é, como é que faz, o que não faz, né? Exato. Os erros aí que o pessoal comete. Eu vou deixar com você aqui uma lembrança do programa. Opa! Enquanto você desembrulha aí, eu vou falando sobre os nossos patrocinadores. Bom, o podcast ele é patrocinado pelo Colégio Cognos, né? O Colégio Cognos ele é um colégio com princípios e valores cristãos. Isso quer dizer o seguinte: aqui não é uma igreja, então a gente não tem culto, nem missa, nem nada disso. Mas nós valorizamos os princípios cristãos, que basicamente é respeito ao próximo, amor ao próximo, né? Então, com isso, a gente tem um ambiente de convivência aqui entre os alunos, funcionários, muito bom, né? Isso evita uma série de problemas, como briga, palavrão, assédios em geral, algumas ideologias que percorrem a sociedade, que vão contra os valores da família tradicional. Então, é isso que a gente prega aqui dentro. A gente utiliza o sistema Mackenzie de ensino, que é uma empresa, uma universidade, né? Um instituto que tem mais de 1871 para 24, Caramba. 150 anos, né, de existência. Então, os caras estão há muito tempo aí na estrada, conhecem muito a educação, é o que a gente usa aqui. Temos programa bilíngue, robótica, a gente tem uma psicopedagoga que cuida aqui dos alunos e está na escola o tempo todo, né, para dar assistência aos alunos que têm alguma dificuldade. Nós também trabalhamos com a Zione, que é a empresa que cuida aqui do nosso visual, né? Então, ela que faz a captação de imagens aqui do podcast, os vídeos do colégio e tal. Então, a Zione também, quem quiser entrar em contato com eles, são muito bons nisso. Bom, Alfredo, então, você na verdade faz parte da BNI, né? Que é uma rede de negócios, não é isso? Isso. Antes de você falar da BNI, vamos voltar um pouco. Me conta aí um pouco, né, da sua história. Inclusive, você tem uma história bem interessante lá que você contou, morando fora do país e tal, e coisas que você passou na vida aí. Dá uma geral sobre você, para o pessoal te conhecer melhor. João, eu sempre fui uma pessoa que acreditou, e sempre acredito, né, que a gente pode realizar todos os nossos sonhos, né? Então, nasci aqui no Brasil, né, meus avós vieram do Japão, e cresci dentro de uma família bem tradicional japonesa, onde todo mundo tem que ser... para japonês é assim, arquiteto, engenheiro. Meu pai se formou em engenharia no Mackenzie, naquela época antiga, ainda que era a melhor escola de engenharia. E meus tios são médicos. Então, japonês ou engenheiro, arquiteto ou médico, né? Então, assim, tem aquela cobrança da família. E eu quis ser surfista, né? Pegar onda desde os 13 anos de idade. Fui fazer comunicação social ainda, né? Completamente diferente do que a expectativa que tinha a família. Aí tive uma experiência já aqui no Brasil de executiva, bem interessante. Fui ser executivo lá fora, 11 anos no Japão, em Tóquio, que foi uma escola maravilhosa. Só que lá no Japão sofri um acidente. Eu surfando onda gigante, eu quebrei o pescoço. Você quebrou, caiu da prancha? Eu pulei da onda, bati a cabeça no fundo do mar. Tá. E na hora que eu bati a cabeça, parou de funcionar daqui para baixo, só fiquei piscando embaixo da água. Nossa. E eu falei, eu tenho que sair vivo da água, tenho que chegar vivo na areia para poder falar para o salva-vidas que eu tinha quebrado o pescoço. Não, ele ia me levantar assim e terminar de quebrar meu pescoço. E aí consegui todo um processo que eu conto nas minhas palestras, conto aqui no livro também, de como eu consegui controlar minha mente para controlar o meu coração, para bater devagar. E eu fiquei calmo, lúcido, até chegar na areia. Quando os salva-vidas chegaram, eu falei, foi o pescoço, me resgataram direitinho. E aí eu fui resgatado de helicóptero, voei 22 minutos, cheguei no hospital. Aí fiz os exames, o médico chegou para mim e falou assim, olha, você só tem 2% de chances de voltar a andar. Eu falei, não, eu não vim na vida para isso. E aí, quando ele falava que eu só tinha 2%, eu traduzia, a sorte que eu estava em outro país, eu olhava para ele e parecia que saía da boca dele que eu só tinha 2% de chance de não andar. Eu falei, eu vou me pegar a essa verdade, eu sei que não é verdade, mas eu vou adotar como uma verdade
vou alucinar, eu vou entrar na minha loucura de realização de grandes sonhos. E comecei a ver saindo da boca dele que eu só tinha 2%. E aí comecei a trabalhar visualização, um monte de coisa, para depois de 3 anos eu voltar a dar os primeiros passos de muleta. Mas me conta, 2 coisas. Primeiro, como que você lá debaixo da água, sabendo que não tinha nada, você conseguiu, sei lá... tão interessante isso daí, sabe por quê? Eu tinha visto uma matéria de um indiano, que eles colocavam esse indiano numa caixa de acrílico, e afundavam ele, afundavam ele, e ele ficava 30 minutos embaixo da água. Quando tiravam... 30 minutos dentro da caixa. Dentro da caixa, acorrentado. Quando tiravam ele da água, foi na BBC de Londres, eu vi lá no Japão essa matéria. E aí quando tiravam ele da água, ele estava vivo. E a matéria era sobre como que ele conseguia ficar 30, 40 minutos embaixo d'água sem respirar. Ele falava que através do yoga e meditação, ele controlava as batidas do coração. Então, na hora que eu bati a cabeça, que eu sabia que eu tinha quebrado o pescoço, eu falei, eu preciso controlar meu coração porque eu preciso chegar vivo na areia para avisar os salva-vidas. E meu coração começou a bater bem devagar, eu fiquei calmo, lúcido, em nenhum momento eu apaguei, só na cirurgia, na anestesia, e ainda relutei muito para apagar, porque eu queria sempre estar acordado. E aí eu consegui, eu acredito que eu tenho ficado 8 minutos mais ou menos embaixo da água, entre tomando caldo, às vezes eu passava na superfície, eu respirava um pouco, voltava, e esse processo demorou uns 8 minutos para eu conseguir chegar até a areia. Pô, controle e falar, absoluto, não, mas é o desespero, né? Eu não mexia nada daqui para baixo, então eu só estava piscando. Eu falei, cara, como é que eu vou nadar? Não dá para nadar, minha prancha está amarrada, eu tenho que sobreviver para alguém me ver e me resgatar. Daí foi isso que aconteceu, né? Consegui controlar essas batidas do coração, a minha respiração, fiquei muito calmo, assim, mantendo o controle da situação. Parecia que eu estava respirando aqui, assim, tava... Mas você já tinha, então, um certo treinamento antes, ou meio que foi só... Eu tinha feito já... eu sempre... Assim, a gente aqui é surfista, a gente já tomou vários caldos que achou que ia morrer, né? Então, assim, é o limite, assim, né? Mas nunca foi nessa proporção, né? Mas eu tinha feito um curso de apneia, sempre praticava um pouco, assim, né? Mas não profissionalmente. Uhum. E aí, outro dia eu vi uma reportagem que a campeã mundial de apneia, mulher, né, do feminino, é uma brasileira que fica 15 minutos sem respirar. Ela faz aqueles mergulhos, sabe? Que vai lá para baixo da corda, assim, de apneia. Uhum. Eu falei, cara, se ela ficou 15 minutos, eu consegui ficar 8. Assim, o corpo humano, né? Que eu achava que nunca isso, né, esse número 15 minutos ou 8 minutos que eu fiquei, ou intervalo, sei lá, de 4, 3 minutos, né, sem respirar, é muita coisa, né? Aí eu falei, puxa, eu acho que eu consegui, porque outro dia eu fui para Nazaré, lá em Portugal, e eu vi os caras caindo, levando caldo, até ele chegar na areia, leva uns 8 minutos, mais ou menos, sem ser resgatado com jet ski, né? Daí eu contei, eu falei, eu acho que eu fiquei uns 6 a 8 minutos embaixo d'água. Caramba! Foi difícil, né? Mas quando eu decidi que eu falei, vou controlar meu coração e minha respiração consegui controlar, eu fiquei calmo, parecia que eu estava respirando. Não lembro de ter sentido falta de ar, assim, em nenhum momento. A gente sem estar numa situação dessa, gente, um desespero total, imagina. Então, mas é interessante isso. O controle foi um controle absurdo, assim. Eu tenho, para essa parte, eu tenho assim uma frieza, né, na hora que acontece alguma coisa incrível, assim, bem racional. Isso porque você falou que você é ansioso, né? Você é um cara ansioso. Deveria entrar não, mas na hora a reação é contrária. Né? É muito engraçado. Então foi difícil, e aí depois eu fiquei 8 meses, eu fui resgatado de helicóptero, aí eu vi o médico, eu vi assim a radiografia, eles parafusaram minha cabeça, tem 2 furos aqui para deixar imobilizado. Nossa, que situação. Aí eu fiquei 8 meses internado, aí depois eu voltei para Tóquio, montei no meu apartamento um quarto de TI, e lá eu fiquei 3 anos fazendo reabilitação, ia e voltava para o hospital durante 3 anos, fazendo reabilitação de segunda a sábado, 4 horas por dia. E depois de 3 anos eu consegui dar os primeiros passos de muleta. Passou assim, rápido.
Mas você conseguia mexer aqui? E voltou a mexer só aqui, Tá. o resto não mexia. Aham. Para tirar, por exemplo, urinar, eu tinha que passar a sonda 4 vezes por dia. Nossa. Eu usava fraldas, então assim, daqui para baixo não sentia Isso, nada. e você, bom, você falou, né, que você traduziu lá na sua cabeça que você era 2% de chance, 98% de andar, né? Ou 2% de não andar. De não andar. E foi. Quando é que você percebeu que a coisa começou a mudar, que tá mexendo meu pé, caramba, que legal. Na verdade, eu sempre falo nas minhas palestras sobre o poder da decisão. Quando você decide uma coisa, não tem volta. Então, quando me tiraram da água, que eu olhei o meu corpo, que eu não sentia nada, eu falei assim, eu vou ser o caso que a medicina não explica. Sabe aquelas pessoas que têm câncer, vão para o médico, aí chega lá, o médico fala, você tem 6 meses de vida. Isso. Aí quando o cara volta, fala, cara, desapareceu. Tem mais nada, né? Um monte de Não sei explicar, tem um monte de história assim, né? Então, parte dessa decisão da gente se curar, eu acredito que a gente pode se curar, né? Conversando com o seu corpo, etc. E aí, nesse momento, eu tomei a decisão, falei, eu serei o caso que a medicina não explica e um dia eu vou dar palestra sobre isso. Tanto é que a minha reabilitação, meu pai foi para o Japão cuidar de mim 1 mês e meio que não aguentou, ficou muito deprimido. Eu pedi para ele grava aí que eu vou usar isso nas minhas palestras e até hoje eu uso isso daí, né? Então eu acredito que foi a decisão que eu tomei naquele momento, podia estar tentando até hoje, mas a decisão faz com que você não volte mais para trás. E aí fiz todo o trabalho de visualização, aquele negócio, eu estava lendo o livro Segredo, né, fazendo aquele filme, e eu pulava a parte do acidente, que tem um cara lá que tem um acidente que ele quebra C1 bem aqui em cima, assim. E eu pulava essa parte que eu achava assim, para mim o negócio era trabalho, bens, aquelas coisas da vida normal quando você não passa por um negócio desse, né? E justo do acidente eu tive que voltar e assistir só aquela parte. Doido, né? E aí você, nessa época você estava trabalhando, não estava mexendo com network, essas coisas? Não, eu trabalhava numa empresa de tecnologia lá no Japão. Aí eu saí, eu tive que sair porque não conseguia mais trabalhar. E eu lembro que eles falaram assim, nós vamos, se você quiser, você pode se aposentar por invalidez aqui no Japão, você recebe aposentadoria lá no Brasil, $3.500, assim. Bom, hein? Mas daí eu falei assim, eu não quero, porque se eu pegar, eu vou ficar inválido. Sim. Eu não vou querer. Eu não entrei com o processo. Eu falei, não vou entrar com o processo, porque se eu pegar, eu vou ficar inválido. Eu vou voltar a trabalhar normal, quero ter uma vida normal. Não quero ficar em casa, não quero ficar um inválido. E eu não peguei. Podia ter pego, né? Às vezes as pessoas falam assim, puxa vida, por que você não pegou, né? Eu acho que tem uma coisa lá em cima que, sabe, a gente tem que fazer as coisas certinho, né? Porque eu falei, eu decidi que voltaria a uma vida normal. E eu iria, mesmo que eu estivesse na cama ainda batalhando, o meu objetivo era esse. Eu consegui, graças a Deus consegui. Então, assim, se eu tivesse pego isso aí, eu acho que eu não teria a mesma garra. Você ia se acomodar, né? Eu ia me acomodar. Ainda mais com dólar, imagina, 15 mil reais. 6, né? Agora. 6, 18 vai dar 21 mil reais. Bom, né? Mas eu ia ser feliz. Eu ia ficar... Imagina. Talvez eu não voltaria nem a andar. Exatamente. Não, é interessante porque a gente ouve essas histórias, sempre ouve, né? Você lê e tal, é difícil você ver um caso assim na frente, né? E é interessante mesmo. A gente às vezes não acredita no poder do pensamento, né? Que seria isso. O poder da E da ação também, né? Tá, e aí você se recuperou. Me recuperei. Lá você começou a andar de muleta. Comecei a andar de muletas. Aí eu peguei o terremoto lá, 2011. Eu falei, cara, é muito sinal. Falei, cara, não é que eu sou azarado, mas é muito sinal para eu voltar para o Brasil. Aí eu tava de muleta, já consegui andar um pouquinho mais e tal. Aí consegui uma passagem para os Estados Unidos, que não tinha passagem para o Brasil, ia levar 3 anos e meio para tirar todos os brasileiros de lá. E a usina estava para explodir e tal. Eu falei, não, vou voltar para o Brasil. Voltei para o Brasil, não trabalhava com networking. E aí só uma coisa, assim, todo mundo quer sair daqui, né? E você quis voltar para o Brasil? Você sabe que é uma coisa interessante? É que quando você mora fora, é que nem casamento. Tem a crise dos 3 anos. Então, passou 3 anos, você fala, pô, eu moro lá. Tô com saudade de lá. Quando eu vim para o Brasil, eu falava, tô com saudade de lá. 7 anos, você fala, preciso fazer alguma coisa na minha vida. Eu vou, eu fico. Eu vou, eu fico, você fica em dúvida.
11 anos é o decisivo. Se você ficar, você vai ficar pro resto da vida. E se você voltar, você não volta mais. E foi no 11º ano. Só que meus filhos ficaram no Brasil, minha família inteira ficou no Brasil. Então, toda vez que eu vinha, eu lembro que eu saía do aeroporto, quando eu chegava no aeroporto, eu tinha saído e tinha passado 1 ano e meio, às vezes passavam 2 anos sem vir para o Brasil. E aí você fica com aquela fotografia congelada dos teus familiares, do teu filho e tal. Aí eu chegar no Brasil, é um turbilhão de emoção tão grande que a gente fica assim, cara, fica borbulhando de você, de muita emoção, muita indecisão. Eu vou, eu fico, putz, lá é o melhor lugar para se viver, mas não é o melhor lugar para se morar. Lá é o melhor lugar para se morar, não é o melhor lugar para se viver. E aí você vê seus filhos crescendo, você vê seus pais envelhecendo. E eu falava assim, o dia que meu pai ou minha mãe partirem, eu não quero estar longe. Que eu vou ficar com um sentimento de culpa de ter, né? Ou acontecer alguma coisa com meus filhos e tal. Aí foi por isso que eu tomei essa decisão. Aí eu voltei para cá, eu ia almoçar todo dia na casa da minha mãe. Todo dia na casa da minha mãe. Uma delícia. Voltei a morar com eles, porque eu investi todo o meu dinheiro na minha saúde lá, né? Aí eu voltei a morar com eles, e aí foi uma delícia, assim, cara, você voltar para o seu lar, assim. E aí, quando você amadurece um pouco mais, você vê que o dinheiro, ele é só um meio para você conquistar as coisas, ele não é a razão, não é o fim. O dinheiro é o meio para você ser feliz e conquistar seus sonhos, mas você tem que tomar cuidado na dosagem que você dá a importância para o dinheiro, se ele é a razão da sua felicidade. Não é, ele é o meio para você ser feliz. Aqui no Brasil, a gente precisa de menos, né, dinheiro, porque a gente tem mais felicidade com amigos, é um bar, um churrasco, você não tem lá fora. Não, né? Não tem. Se juntar gente, ficar conversando assim. Lá no Japão, 11 anos, eu nunca fui na casa de um japonês. Nossa. Eles não convidam para ir na própria casa. Era mais estrangeiros. Então, assim, a gente vive o coração dividido 50% assim, ó, perfeito, milimetricamente. Brasil, Japão ou outro país, né? Aí você tem que tomar uma decisão, porque daí o tempo vai passando, aí você fala, não quero me arrepender mais para frente. Então, voltei. Não, aí eu tinha o visto permanente lá, o Green Card. E aí eu tinha que voltar em 3 anos para renovar. Eu falei, não vou voltar, porque se eu voltar e renovar, vai ser sempre um plano B de escape de uma crise financeira no Brasil. Vou para o Japão, que lá é garantido que você vai ganhar bem, vai viver, normal. Mas só que tem muita gente que fica indo e voltando, sabe? E o tempo passa, a vida passa, você não constrói nada, né? Exato. E aí eu cheguei no Brasil, sem conhecer mais ninguém, depois de 11 anos. Meus amigos todos já tinham mudado de cidade, mudado de emprego, já não tinha mais contato com as pessoas. Porque durante a minha recuperação, eu tirei, era o Orkut na época. Eu tirei minhas redes sociais, eu já estou denunciando a idade aqui. Mas... porque eu não queria contato com ninguém. Eu falei assim, eu vou voltar para o Brasil andando e, cara, não vou voltar derrotado, que para mim, eu tinha a sensação que se eu voltasse daquele jeito, eu ia voltar derrotado. Então eu falei, não, eu vou conseguir. Quando eu comecei a andar, eu reativei minha rede de contatos e aí falei assim, olha, aconteceu um acidente, contei para os meus amigos íntimos só, né? E aí voltei para o Brasil, não tinha mais contato com ninguém. Eu estava numa rodada aí comecei a trabalhar na TOTS de sistemas. Eu tinha que vender software para grandes empresas, né? Então tinha que fazer reuniões, tudo. Então era muito difícil a locomoção, né? Eu conseguia fazer 2 reuniões no dia no máximo, e quando tinha escada era complicado e tal. Eu tava bem pior, assim, sabe? E aí, numa rodada de negócios, eu conheci uma pessoa que era membro do BNI. E ela falou assim, olha, tem um grupo de empresários que se ajudam a gerar negócios um para o outro, sem comissionamento, e a gente se reúne cedo de manhã, e assim começou a me explicar, eu comecei a visualizar aquilo, eu falei, nossa, que legal, quero conhecer. O BNI quer dizer exatamente o quê? A sigla quer dizer Business Network International. Tá. Né? É a maior organização de networking profissional do mundo. Então, o que nós fazemos? Nós formamos grupos de empresários, um de cada segmento, para que a gente possa conseguir entrar na rede de contatos de cada um. Não é assim, me passa os seus contatos. Não. Eu me apresento, eu falo o que eu faço
e você, dentro da tua rede de contatos, vai lembrar de alguém que precisa do meu trabalho, do meu serviço, do meu produto, vai ligar para essa pessoa, vai falar, olha, lembra que você me falou que você está reclamando, que está precisando do ar-condicionado, não está funcionando e tal, não consegue acertar alguém para arrumar teu ar? Eu conheço um cara bom do meu grupo de negócio, são pessoas sérias, uma empresa idônea e tal. Você não quer falar com ele? A pessoa fala, por favor, pode me indicar. Porque o membro do Benir, ele se utiliza da reputação do outro, né, para passar na frente dos concorrentes. Então, fala assim, se o João indicou, cara, nossa, o cara deve ser bom. Se o Fredo indicou, o cara deve ser bom. Né? Porque se ele pisar na bola, ele vai ligar para quem? Para a gente. Né? Agora, essa rede de contatos não é que nem se fosse um diretório telefônico que tem lá uma lista de contatos e tem uma intimidade maior entre os membros, né? Como é que funciona? Existe um método, né, que foi criado lá na Califórnia em 1985 por um americano, o Dr. Ivan Meisner, que ele era consultor de empresas, ele perdeu o maior cliente dele, 80% do faturamento dele. Daí ele se viu nessa crise e ele falou assim, eu vou chamar meus amigos aqui para um hotel, vou fazer um café da manhã e a gente vai, cada um falar da sua especialidade e ver se acha oportunidade para cada um, a gente vai se indicar. E ele criou um método, uma agenda de 20 itens de uma agenda com 20 itens, que é a nossa reunião normal. A reunião que você viu hoje foi uma reunião de convidados, mas a nossa reunião normal de trabalho tem 20 itens da agenda, dura 1h30, certinho, cravado no relógio, porque tem uma pessoa responsável pelo tempo, né, de tudo, toca a sineta lá, você tem que parar de falar, é tudo bem organizadinho, coisa de americano. Bem americano. Bem americano, Não conseguiram bagunçar aqui no Brasil, não, né? Não, graças a Deus. Você traz de lá... Porque uma vez eu fui numa reunião nos Estados Unidos, e aí às 10, estava marcado às 10 horas. Eu cheguei, tipo assim, 10 para as 10. Aí quando eu cheguei, o cara falou, você está atrasado. Eu falei, não, é às 10. Não, às 10 começa a reunião. Eu falei, tá bom, mas até entrar no prédio, tudo essas coisas. Porque para o americano, às 10 horas ele fala bom dia e começa a reunião. Não é 10 horas todo mundo entra, é 10 horas inicia a reunião. E aqui no Brasil foi difícil até para eu entender eles, né? Eu já tinha entendido do Japão, é muito parecido com isso. No Japão, você atrasa 5 minutos, perdeu o negócio. Né? Não adianta falar que o trem deu problema, porque lá no Japão, se o trem dá problema, que é difícil, muito difícil, na hora que você sai na catraca, ele te dá um comprovante de atraso. Aí você chega lá, desculpa, eu estou atrasado aqui, o comprovante aqui que atrasou o trem. Porque não atrasa. Né? Então não tem como colocar a culpa no trem, no metrô. Né? Agora, assim, na boa, falando bem seriamente, aqui no Brasil a gente nunca vai conseguir fazer isso, né? Isso aí é coisa milenar, né? Mas você sabe que... Ou secular, sei lá. Mas quando você tem um grupo de pessoas parecidas que entra e a gente faz um acordo, olha, o método é esse, tem que seguir esse método. A pessoa está predisposta a isso e dá certo, porque nos nossos grupos funciona certinho. Né? Certinho. No começo, a gente até passava 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, daí o pessoal já chamava atenção, o diretor já vinha e falava, não, você tem que terminar 8h30 em ponto. É política da empresa, é o método. Aí a gente vai entrando nessa disciplina. Eu acho excepcional isso aí. Eu já tentei aplicar isso em algumas situações da vida aí, mas não é tanto inimigo. Então, porque na verdade você tem, quando você na vida normal, a gente tem que abrir algumas exceções porque a cultura do brasileiro não é igual lá de fora, né? Não tem como ser igual. Mas dentro dos nossos grupos, uma das coisas que a gente aprende é essa disciplina, porque na verdade tudo tem um porquê por trás, sabe? Por que é 6h30 da manhã? Nosso aqui é mais tarde, um pouco mais tarde, mas a maioria, 90% dos grupos, 6h30 da manhã. Aí o cara, uma reunião 6h30 da manhã? Sabe por quê? Para tirar você da zona de conforto. Porque o empresário, quando começa a ganhar bem, ele, é normal do ser humano, né? Ele vai, chega mais tarde, tal, né? Fica mais tranquilo. Agora, você tira o cara 5h30 da manhã, para ele estar lá 6h30 da manhã, é um esforço grande para sair da zona de conforto. Falar em público, todo mundo tem paura de falar em público.
toda semana tem que falar 30 segundos da tua empresa. E 30 segundos bem falados, né? Sim. Então, tem técnicas para você falar, e objetividade, etc. Fazer pedido de indicação. Então, assim, é um treinamento semanal e o empresário sai de lá não, porque não sai, né? A maioria não sai, porque não tem fim. Mas o empresário, ele entra todo tímido, né? E em 2, 3 meses ele está um avião falando tranquilamente, sabendo falar do seu negócio, sabendo se posicionar. Um grande erro dos empresários é não saberem qual o cliente, o perfil, quem é o cliente dele. Às vezes atira para todo lado e não acerta nenhum. Sim. Quando você afunila, né, você acerta mais e tem mais resultados. Então, aí você começou a participar do BNI. Aí eu comecei a participar do BNI. E aí, olha só que interessante. Antes eu ficava ligando, marcando reuniões e indo e tal. Aí eu falei, cara, vou investir nesse tal do networking aí, desse método, porque eu vou otimizar meu tempo. Porque eu tenho dificuldade de locomoção. Estacionamento é caro, gasolina é cara. Por exemplo, se você fizer 2 ou 3 reuniões ali no Centro Velho de São Paulo, você gasta mais de R$150, R$200 só de estacionamento. Nossa. Passou 2 horas, pum, 50, R$80. E aí eu falei, nossa, é mais inteligente eu fazer as reuniões com os empresários, que nós chamamos de reunião 1 a 1. Então, eu venho aqui, eu conheço a estrutura do colégio, ver que é sistema Mackenzie, qual que é o diferencial. Quando eu entrei, os professores falando inglês lá em cima, eu falei, adoro falar inglês também, né? E tal. Aí, a minha experiência hoje aqui, isso que a gente ainda nem falou de método de ensino, nada, eu vi na entrada ali os uniformes e tal. Então, eu já tenho uma visão formada da instituição. E quando eu for vendê-la, que na verdade o grupo de empresários é um grupo de vendedor da sua empresa, mas são todos vendedores muito bem qualificados, advogado, arquiteto, empresário, né, que vai vender a sua empresa. Então, eu já tenho uma experiência aqui, só de entrar, né, e vivenciar um pouco disso, ver as crianças, o armário aqui, essas coisas, eu já consigo vender a tua escola para qualquer amigo meu. Né? Já consigo, tranquilamente. Então, é isso que a gente faz. Aí eu falei assim, eu vou começar a me relacionar melhor com os membros, que serão os meus vendedores, né, do meu produto, do meu serviço, do meu software, para que eu vá só em leads com 80%, 90% de chance de fechar, que é o que a gente trabalha. A gente não dá lead indicação fria. É morna para quente. Tá. Então, se ele não fecha agora, mais uma hora ele vai fechar, mas eu estou criando aquela carteira de clientes. E o mais interessante é você chegar no escritório da pessoa e o teu cartão está lá em cima da mesa, o cara já está te esperando. Isso é fantástico. Então, eu sempre ouvi dizer, eu li, ou você pega esses treinamentos, o curso de autoajuda, livro de autoajuda, o pessoal fala que você tem que fazer network. Então, é sempre aquela história, anda com... Agora nem tanto, porque não tem mais cartãozinho de papel, né? Mas enfim, anda com cartãozinho de papel, aí você vai por aí, você vai distribuindo, você vai fazer seu network. Tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Network não é quantidade. A gente fala que network não é quilometragem, é profundidade. Então, assim, você não precisa conhecer 1000 pessoas. Se você conhecer 30 na profundidade, né, gastando horas nesse relacionamento, que é o que a gente faz, se vê semanalmente, etc. Por que a gente investe tanto em horas de relacionamento? Porque nós precisamos confiar um no outro. Para a gente confiar um no outro, a gente precisa ter tempo de convivência. Eu preciso entender o que você faz, como você faz, a sua vida pessoal, como é que é, né? Se é casado, tem filho, qual time, uma série de coisas que faz com que a gente se torne amigos, né? E entenda, conheça melhor um ao outro. Então, o networking, quando as pessoas falam assim, nossa, o cara é bom de papo, né? Não, mas não é isso, porque geralmente essas pessoas que vão com essa mentalidade, eles já chegam querendo vender. E a coisa que mais assusta as pessoas é alguém querer vender e já falar não. Sim. Então, a primeira coisa que a gente ensina no BNI é falar assim, nunca tente vender no primeiro contato. Você tem que ser interessante e não interesseiro. Então, por isso que a gente precisa conversar, se relacionar, para depois falar de negócios, né? Então, a forma com que a gente faz networking, ela é focada, porque tem um exemplo muito legal, um pessoal da KPMG, Big Four, de auditoria e tal. A gente estava numa reunião e o
o executivo falou assim, eu queria o dono do hospital X lá de Osasco, o dono do hospital tal. Aí estava no meio da reunião, tinha uns convidados, aí no final da reunião chegou um senhor todo humilde, assim, bonitinho, falando assim, olha, seu Moacir, tudo bem? Sabe o que é? O senhor pediu lá o dono do hospital tal, né? Ele falou, é que todo domingo eu almoço na casa dele. Eu faço a casa dele, fiz o hotel dele lá em Campos, faço de todos os filhos os móveis de marcenaria e tal. Eu posso falar com o senhor, a gente conversa com ele. Levou ele para um almoço de domingo na casa do dono do hospital. E ele conseguiu fechar um projeto gigante nesse hospital por conta do marceneiro, que se as pessoas julgarem, acham que ele não tem nível de contato nenhum, mas não. Esses grandes contatos às vezes está escondido numas pérolas assim que você não imagina. Uma pessoa do seu lado pode conhecer a referência de negócio que vai mudar a história da sua vida e da sua empresa. Você tem algum caso assim na BNI como um todo que você pode contar alguma coisa assim? Por exemplo, olha, aconteceu comigo. Eu estava no estacionamento do hotel, que a gente fazia reunião lá na Paulista, e aí tinha um menino que manobrava os carros. E eu sempre ficava por último, né? Eu falava, pode deixar os caras passar na frente, tá? Eu ficava conversando com ele lá, né? Que fazia uma fila para ir embora, era meu dia do meu rodízio, então eu tinha que esperar mesmo. E aí ele falou assim, japonês, pô, você é uma gente boa e tal, você conversa com a gente, que os caras aqui não conversam direito com a gente. Nossa, eu falei, sério? O pessoal do BNI, não conversa, eles são tudo sério, nervoso, com pressa. Tá. A gente conversando, passaram uns 3, 4 meses, ele falou assim, japonês, o que você vai fazer hoje à noite? Eu falei, nada. Quando pergunta assim, a gente tem que saber por quê, né? Você pode até ter compromisso, mas tem que saber qual que é o motivo, né? Aí eu falei assim, nada. Eu falei, não tenho nada marcado. Ele falou, não, sabe o que? Vou falar um negócio pra você, mas você não pode falar pra ninguém. Eu falei, tá. O Luciano Huck tem um apartamento fixo aqui nesse hotel. Quando ele vem para São Paulo para fazer os negócios, ele fica aqui hospedado. Mas ele não pode chamar ninguém, que ele é uma figura pública, e ele sempre me chama para tomar um uísque lá com ele lá em cima. Olha. E a gente fica trocando ideia. Ele falou que eu posso trazer um amigo. Você quer vir? Cara, putz, grilo, né? Aí eu cheguei pro pessoal na outra semana, eu falei assim, gente, alguém aqui, porque ele é empresário, né? Alguém aqui quer conhecer o Luciano Huck? Eu falei, vocês não imaginam de onde eu consegui essa conexão. Com a pessoa que vocês menos imaginam. Mas só que eu não vou falar, senão vocês vão tudo correr atrás dele. Mas é uma pessoa que vocês nem dão bola. Deu uma lição de moral na galera. Né? A gente tem que ter humildade na vida, sabe? E muitas conexões estão escondidas aí. Sim. Por exemplo, uma conexão que é excelente para advogado de família, móveis planejados, clínica de estética, sabe o que é? Cabeleireiro. Lá no salão, nós ficamos falando, vamos me separar, não sei o que lá. Os advogados já, se tiver salão de beleza, pode trazer. Vai separar, vai mudar de apartamento? Móveis planejados. Então a gente vai interligando de uma forma incrível as oportunidades que aparecem em todo lugar. 5 minutos de conversa, você arruma uma oportunidade. Então, assim, a BNI, especificamente, essa rede de empresários, não é qualquer um que pode entrar, certo? Exatamente, tem que ser recomendado por alguém, tem um processo de entrevista, tudo. Tem um limite também, né? Não tem limite. Não tem limite. Aqui no Brasil nós temos grupos de 120, 150 pessoas. Quanto mais, melhor. Mas não satura? Não satura. Não, porque daí a gente começa a se organizar em nós chamamos de Power Team. Então, por exemplo, entra o Power Team da educação. Entra a escola de idiomas por idioma, então inglês, espanhol, entra fono, entra psicoterapeuta, reforço, tudo relacionado à educação. E aí vira um time, onde eles se indicam entre si. É muito mais fácil eles se indicarem, que nem o pessoal da construção civil. Então tem um arquiteto, né, ele dispara toda a cadeia de construção civil. Então o arquiteto pega um grande projeto, ele já indica a construtora do grupo, já indica a empresa de vidros do grupo, já indica o gesso do grupo, que faz o lago do peixe lá do Adriano, já indica tudo, mármore, piso, limpeza pós-obra, seguro da obra, tudo você acha dentro do grupo. Então, assim, é mágico o negócio, assim. Como a gente tem pontos em comum.
às vezes a pessoa entra falando assim, eu não sei como é que eu vou indicar as pessoas. A gente fala, calma, que no dia a dia você vai começar a perceber essas oportunidades. É num supermercado, é num elevador, ou num churrasco, ou na família, sempre tem oportunidade para algum membro do BNI. Agora, quem não está no BNI, né? Vamos para o empresário que está aí correndo e lutando. Como é que ele faz para ter um network eficiente? Assim? O que ele tem que... Sim, mesmo no BNI ele tem que estar prestando atenção. Mesmo tá no BNI, Mas um empresário que não tem ou não tem na cidade dele, como que ele faz um network ser eficiente para ele? É como a gente estava falando hoje de manhã na reunião, estar em movimento. Se você ficar no escritório parado, são vários canais hoje em dia que a gente tem de captação de leads, né? Tem redes sociais, etc. Mas o face-to-face, né? O cara a cara, né? Ele é muito mais eficiente. Então, sempre participar de cafés de negócios, reuniões de Rotary, Lions Club, igreja, na academia, sabe? Estar sempre em movimento, né? Onde tiver um evento, né? Participar, ser conhecido na cidade, né? Quando eu cheguei do Japão, eu era arroz de festa. Nossa. E BNI todo dia. Então, assim, eu acordava às 5 horas da manhã, 6 horas já estava na rua para chegar às 6h30 na reunião. Daí de 6h30 às 7 a gente tem um Open Network, que é o café da manhã. 7 horas começa a reunião, 8h30 termina. A gente vai conversando até 9h30, 10 horas e cada um vai para suas reuniões. E aí sempre à noite alguém ligava, vai ter um evento assim, ou está tendo uma feira assim, né? Eu todo santo dia arrumava alguma coisa para fazer. Eu media a minha produtividade no ano, no banco do passageiro do meu carro, a quantidade de credenciais que tinha. Toda vez que eu lavava, eu falava assim, não joga fora. Porque toda vez que eu entrava, ia colocar meu terno, eu falava assim, tem pouco. Ou tá bom, né? Para participar de eventos, feiras e reuniões e café da manhã e almoço de negócios. E tem muita coisa para participar e você tem que estar presente. Quem não é visto não é lembrado. Exato. Aí quando você começa a ser conhecido na região, aí pronto, aí você já formou uma rede de contatos. Só que para você, se você não trabalhar isso, né, constantemente, né, o dia que você precisar e começar a fazer isso, vai demorar 6 meses a 8 meses para você começar a ter o primeiro resultado. Então é uma coisa que a gente tem que fazer antes do problema acontecer. tem que fazer a lição de casa antes. Porque senão a hora que você precisar vai demorar. O BNI a gente acelera esse processo, mas ainda internamente nós temos uma curva de confiança que a gente classifica as referências como interna e externa. Interna é eu e você como membro. Né? Você experimenta meu produto ou serviço e eu o seu. Externa é quando eu já tenho um nível de confiança em você que eu possa te indicar para a minha rede de contatos, porque dá muito medo indicar as pessoas. Sim, com certeza. Se der problema, a tua credibilidade cai. Né? Exatamente. Então, mesmo internamente, a gente tem que trabalhar esse tempo para virar essa chave e a gente começar a ser indicado para os clientes externos, não os internos. Essa é a diferença. Bom, agora, o empresário que entra num grupo desse, ele não começa a utilizar essa ferramenta meio como uma muleta. Ele fala, beleza, eu não preciso sair, beleza, porque lá eu vou conseguir. O que eu falo sempre para os meus membros, né? Só que nós temos dentro do BNI um relatório chamado Traffic Lights, ou relatório semáforo, que a gente chama no Brasil, que nada mais é que um balance scorecard. Então, cada contribuição que você tem que fazer tem uma pontuação, não é a quantidade. A quantidade gera uma pontuação. Então, não adianta você fazer muito de uma que a pontuação máxima é 10, por exemplo. Então, nós temos esse semáforo onde nós temos as contribuições são número de referências dadas, número de obrigado por negócio fechado, ou seja, o negócio que eu gero para o grupo, número de unidades de educação que a gente precisa estudar, presença, né, que é a assiduidade, e testemunho que a gente, quando eu sou bem atendido por você, eu documento a minha experiência e vira um testemunho que você pode colocar no seu site, tal, é uma coisa que aumenta muito sua credibilidade no grupo, né? Então, quando ele entra, não adianta ele ficar parado, porque lá primeiro é assim, primeiro você entra para ajudar,
A pessoa que entra só para receber já nem entra, né? Porque a gente já fala logo de início, olha, você está entrando aqui para ajudar o outro a fazer negócio. E, consequentemente, você vai receber negócio. Isso é lei da natureza, né? Reciprocidade. Então, se a pessoa já entra ali e fica só esperando, dá para ver no relatório. Fala, cara, você quer receber referência, mas você não está nem fazendo 1 a 1 com os membros, porque é no 1 a 1 que você vai explicar, vai treinar o seu vendedor do seu produto ou serviço para ele te vender, captar oportunidades. Né? Então, a gente consegue detectar, a gente chama de caçador e agricultor. Né? Nós pegamos agricultores e não caçadores. Caçador só vai lá para vender, depois vai outro grupo para vender, outro grupo para vender. A gente percebe já na hora, já tem. Eu estou 13 anos no BNI, você já saca na hora, né? Por quê? É um pensamento. O BNI, a gente tem que pensar sempre que é uma coisa tão inovadora que é o contrário. Ele entra ali e o vendedorzão bom da antiga vai falar: nossa, tem 35 empresários, vou vender para todo mundo aqui. Por exemplo, um seguro. Vou vender para todo mundo aqui. Só que, se ele pensar em vender para 35, vai acabar ali e ele vai fazer o quê? Vai ter que ir para outro grupo. Exato. Ele tem que entrar no BNI falando assim: cara, eu vou treinar esses 35 vendedores que vão me indicar para, no mínimo, todo mês, uma pessoa. São mais de 35 leads qualificados por mês. E aí a proporção é exponencial. Não é só aquele universo pequeno de pessoas. Imagina, se você for vender um seguro de vida, uma vez na vida, você vai ficar lá fazendo o quê? Né? Então, a gente aproveita, a gente quer vender para a rede de contatos das pessoas e não para ele, para o membro ali. Se ele fica acomodado ali e não indica, né, e leva isso como uma muleta, mas na verdade, assim, se a gente sempre fala para o membro o seguinte: quanto que você quer ter de faturamento aqui dentro? Existe um cálculo que a gente faz junto com o membro e falar: quero ter 1 milhão. Ah, ok, 1 milhão por ano. Beleza. Qual o seu ticket médio? Tanto. Você precisa de... Qual a tua taxa de conversão? Tanto. Ah, então, olha, você vai precisar fazer tantos 1 a 1 para gerar tantas referências, com a tua taxa de conversão vai dar isso, que você vai chegar nesse faturamento. Então, daí ele entende, ele fala assim: não dá para ficar parado esperando, vou ter que fazer alguma coisa. Quando vira muleta, a gente chega e fala: olha, não espera as coisas caírem do céu, que não vai cair. É que nem pagar uma academia e não ir. Você não vai ter resultado. Sim, exatamente. Então, como é um método, se não praticar o método, não vai ter resultado. Então, método, né? Quer dizer, um método. Sem esse método, a pessoa que não tem um método desse aí estruturado, tal, americanizado, né? Tudo certinho, ele consegue no dia a dia, assim. É difícil. É difícil, sabe por quê? O método é baseado na coisa mais primal que existe do ser humano, que é grupo, viver em grupo. Né? Você não consegue sozinho criar uma rede de relacionamento tão grande e que seja proativa e esteja trabalhando a seu favor. Se for fazer sozinho, você vai ter que alimentar esses contatos. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir dar conta de todos esses contatos, né? Então, assim, sozinho é muito mais difícil. Não que a pessoa não possa fazer, ela pode criar um próprio método automatizado, com inteligência artificial, alguma coisa, mas um grupo de pessoas que se ajudam é completamente diferente. Até a sua postura, sua positividade, sua proatividade muda com relação a tudo. Às vezes você chega com um problema, você recebe uma notificação judicial de um funcionário que você adorava e que te botou no pau lá, e a primeira notificação trabalhista, você fala: ah, meu Deus. Aí tem um advogado trabalhista: relaxa, isso é fácil de resolver, ó. Tá aqui esses pontos fracos aqui, ó. Vamos lá que eu vou te ensinar, faz assim, sabe? Às vezes um conselho ali muda a vida da empresa, da pessoa. Sim. E a gente precisa se relacionar. O ser humano não consegue ficar sozinho. Olha a pandemia. Na pandemia, todo mundo ficou doido que ficava isolado sozinho. Nós somos um animal social. Sim. Né? Bom, na atual conjuntura, né, você desconfia até da sua sombra hoje, né? Você não sabe quem confiar, se a pessoa é idônea ou se não é. Quem nunca caiu num golpe. Sim, aí, exatamente. Né, na internet. No caso, qual que você acha que é o papel de rede social para o networking?
É uma coisa assim meio doida, né? Porque desculpa, algumas coisas viralizam de uma forma que a gente fala, que Por quê, por né? quê, né? Luva de pedreiro, lembra aquele fenômeno daquele menino lá? Umas coisas assim que viralizam que você fala, caramba, será que eu vou ter que fazer essas palhaçadinhas para viralizar? Eu acho assim, as redes sociais, ela é uma ferramenta grande para criar autoridade, né? Validar o que você fala. Né? Então, se você lá prega isso, que você é isso, que você é aquilo, você faz esse serviço, esse outro, tem respeito da comunidade, dos seus clientes, tem testemunhos, ele é mais para validar. Aí você vai precisar de um especialista para trabalhar as redes sociais se você vai apostar nesse canal de vendas, que ele é um canal de vendas, Sim. como se fosse a homepage antigamente, né? A página da internet, todo mundo tinha que ter. O site, né? O site. Aí vendia-se pelo site. Hoje é as redes sociais. Amanhã não sei o que vai ser. Mas o mais efetivo é o boca a boca. Não tem como. Boca a boca transcende tudo. Claro que as redes sociais ela é escalável para milhões, mas às vezes você atende só aqui em Vargem Grande, por exemplo, colégio, você atende presencial aqui em Vargem Grande, para que você vai fazer rede social lá em Recife? Não faz sentido. Então, acho que depende de cada negócio, né, focar na sua captação. Como a gente encara hoje o BNI como o teu departamento de vendas por indicação. Ele é um departamento de vendas por indicação. Então assim, network, na essência do conceito, ele é mais para negócios locais ou negócios que envolvem uma etapa de negociação grande, ou não são commodities, por exemplo. Você vai no Mercado Livre, a network lá é as avaliações que fazem daquele fornecedor e que o Mercado Livre lá diz é Gold, Platinum, Premium e tal. Essa é a network de um comércio varejista assim, online. O restante precisa, mesmo que tenha lá o Google Meu Negócio, que tem aquelas avaliações e tal, não é totalmente suficiente, né? Não. Por exemplo, quando eu estava na TOTUS, o que eu pensei? Eu falei, cara, eu tô cansado de ficar pegando trânsito, porque me jogavam em Itaquaquecetuba, Mogi, daqui a pouco Limeira, Piracicaba, Sorocaba, Alphaville, Osasco, onde eu moro é Osasco. Aí eu falei, eu escutei no BNI, o pessoal falou assim, o BNI é uma organização global com atuação local. Eu fiquei pensando, como é que é isso? Você começa a pedir as referências na sua região. E eu lembro que minha carta foi cassada porque eu tomei muitas multas de rodízio, que eu esquecia desse negócio de rodízio de carro, tinha acabado de chegar do Japão. E às vezes tinha uma reunião, eu falava, vou tomar uma multa, e esquecia. E eu falei, não quero mais cruzar a Marginal, quero ficar só de Osasco para dentro, ali, Alphaville, Osasco, Cajamar, Barueri, toda a minha região ali. Passaram 2 anos eu pedindo referência só nessa região, eu não saía mais, não passava mais a Marginal para o outro lado, só pegava os clientes da minha região. Então a gente consegue, né, com pessoas, porque as nossas reuniões são presenciais aqui em Vargem Grande. Então, eu não vou chamar alguém lá da Zona Sul para participar aqui em Vargem Grande. Então, tem que ser pessoas daqui. O que acontece? A economia local se fortalece, a tua região se fortalece e você descobre fornecedores do seu lado, aqui vizinhos aqui da cidade, que às vezes você comprava de São Paulo e que ele pode te dar um atendimento muito melhor. Falar, cara, acabou o copo de plástico, comeram bola no meu estoque, eu preciso para amanhã que eu estou sem nenhum copo. Eu estou levando hoje à tarde aí, peraí, vou botar no meu carro, estou indo aí. É esse tipo de coisa que os negócios locais têm essa diferença. Tá. Então, por isso que a gente recomenda sempre pessoas da região, né, que moram na região e o negócio seja na região. Então, vira você acaba atingindo toda a tua comunidade aqui em volta. Você diria que existe quem tá numa rede dessa e quem está fora da rede? Existe diferença? Existe uma grande diferença de mindset. O mindset nosso no BNI é sempre de aprendizado, existe uma visão diferente, uma visão um pouco mais à frente que os outros empresários têm. Por quê? O pessoal me chamava de trouxa aqui no Brasil. Né? Não tem comissionamento.
dentro do grupo. Não, é proibido o comissionamento. Porque nosso interesse genuíno é ajudar a empresa do outro a crescer. Se o teu ticket é de R$5.000, o outro ticket da Soraya, o bolo de rolo estava lá, R$50, é o ticket da empresa que vai fazer a empresa dela crescer. Então, ali, o nosso propósito é fazer o negócio do outro crescer independente do faturamento que ele tenha. Uma indicação de 10 bolos para ela é ótima, assim como uma indicação de um projeto arquitetônico para o arquiteto é muito mais caro do que um bolo de rolo, mas para ele é o business dele. Exato. Aí cada um faz o seu negócio crescer. E aí sim todo mundo cresce junto. Quando você está fora, as pessoas elas vinculam um pouco a referenciação por comissionamento. E quando a nossa relação ela é baseada no dinheiro, uma hora, primeiro que a gente não vai ter fidelidade nenhuma um com o outro. E se o outro pagar mais, eu vou referenciar o outro. E uma hora vai dar problema. Por causa de R$10 vai dar problema, vai dar briga. A gente vê muito por aí. O cliente pediu desconto, eu dei, agora eu vou te dar comissão sobre isso, é tanto. Não, você falou que era isso, começa a brigar. Aí você conhece as pessoas, né? Tem gente que vira bicho, né? Então, quem está fora dessa rede não conhece o que é prosperar em um grupo que quer só o bem do outro. Por exemplo, eu tenho uma condecoração nos grupos que é o Millionaire Giver, a pessoa que deu mais de R$1 milhão em negócios, né? Aí você vê a felicidade da pessoa gerando milhões de negócios para outra, mas sem passar 1/1000 de pensamento, de chance de pedir um comissionamento ou um produto gratuito ou uma passagem aérea, nada. Ele só quer ver aquela pessoa feliz. Entendeu? Então, tem membros que têm 7, 8 milhões de negócios gerados para o grupo, 10 milhões, e nunca pediram comissionamento nisso. Então, esse tipo de pensamento faz com que a nossa vida prospere muito mais, que a gente passa a parar de ser escravo do dinheiro, né, a se basear só no dinheiro, e gosta de ver a felicidade do outro. E todo mundo pensando um na felicidade do outro, aí todo mundo cresce junto. E assim, sinceramente, no mundo normal, não dá. É difícil. É por isso que eu falo para você que os caras falam que eu sou trouxa. Eu falei, teus grupos faturam 180 milhões, você deve estar milionário. Eu falei, não, cara, isso é o dinheiro deles. Sim. E eu fico muito feliz que eles estão ganhando dinheiro. É aquele princípio de ajudar o outro. Que nem o slogan, né? Acho que é Givers Gain. Givers Gain, né? Que seria... dando que se recebe, ajudando, né? Ganhar contribuindo. Então, você contribui primeiro para depois receber. Então, o gozado é que é um conceito bíblico até, né? Faz para o outro aquilo que você... Mas as pessoas, normalmente, a gente acaba não fazendo. Não. Se não tem um tutor, um grupo, alguém que mantém ali, o pessoal acaba... Não, porque sozinho você vai acabar... A cultura capitalista é essa. Eu não estou julgando que as pessoas que fazem networking sozinho e que praticam isso estão erradas. Não, mas é que quando você entra para um grupo desse, o sentido da vida também muda. Né? Eu tenho membros de 13 anos que eu acompanhei a empresa deles, de 1 funcionário para 50 funcionários, e prosperaram. E você vê hoje, eu tenho um menino lá que ele fica bravo comigo, porque eu sou japonês, eu tenho uma vantagem, né? Não parece que estou envelhecendo tanto, né? Mas ele entrou e falou assim, cara, você tinha cabelo preto, né? Você era, né, fortinho, todo malhado e tal, agora você está de cabelo branco, né? Brincando, porque já faz tanto tempo que a gente está junto, e você vê a empresa dele crescendo, e a pessoa tendo filhos, e todo mundo prosperando junto, sabe? É bem legal quando você tem um time de pessoas que você pode contar e crescer junto com essa equipe. Quando você trabalha no corporativo, você tem a tua equipe de trabalho, as pessoas de trabalho, né? Mas quando você vai empreender, você é um cara sozinho. Sozinho, você não pode contar seus problemas em casa direito. Só com contador, às vezes, né? Que é o teu melhor amigo ali. Não, e o pessoal não acredita, né? Não, o pessoal não acredita. Acha que você está ganhando rios de dinheiro. Né? Ou você tem uma ideia que, quando a gente começou, há uns anos já, o pessoal falava que a gente tinha uma ideia, né, de que poderia ser uma boa escola.
E o pessoal dizia que esse mundo cor-de-rosa que a gente imaginando era um sonho, era, né? Um mundo cor-de-rosa. Então para derrubar, tá cheio de gente. Tá. Difícil alguém falar, não, vai firme, essa ideia é sensacional, eu até te ajudo nisso. Não acontece. Isso não acontece mesmo. É você sozinho mesmo. Você escreveu um livro, né? Eu escrevi um livro, é uma cobrança que o pessoal, até vou fazer uma dedicatória para você aqui. Show. O pessoal me cobrava muito, que eu comecei a dar palestras e eu não tinha tempo de escrever o livro da minha história, né? Contando como é que a vida me preparou para o dia do meu acidente. Então, tudo está interligado, né? A gente conversou também com um rapaz agora também sobre o exército, as coisas, eu servi exército, eu conto aqui no livro também. Então, assim, tudo colaborou para, no dia do meu acidente, eu usar todas as minhas habilidades, que também colaboraram com o meu sucesso profissional, também me ajudaram bastante. Mas aqui eu conto a história desde o início, né, quando era criança, tudo. Então, o pessoal pedia muito e eu escrevi esse livro aqui para contar para as pessoas. Muito bom, vamos ler. Eu gosto de ler bastante. Às vezes não tem tanto tempo como gostaria, mas... Eu falo muito nas minhas palestras sobre sonhos. Eu conto na minha palestra como que eu realizei todos os meus sonhos. E sempre continuo realizando os meus sonhos, né? Então, tem 11 pontos que eu falo na minha palestra para ajudar as pessoas a pensar em positivo, ir atrás e ver que é possível, né? Tanto é que eu sempre realizei meus sonhos, mas o meu acidente foi a maior provação, assim, de que eu teria que usar todas essas habilidades para conseguir realizar o grande sonho de voltar a andar novamente, né? Não, acho isso espetacular, né? A gente vê tanta história aí, mas ver ao vivo e a cores é bem difícil. Às vezes quando vai mudar o tempo eu chego mancando, assim, né? Ainda tem algumas sequelas e tal, mas o pessoal pergunta, eu vejo se eu dá tempo para contar a história, porque leva um pouco de tempo, né? Senão fala, foi o futebol mesmo. Então, nós estamos encerrando, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a audiência, não especificar, eu sei que da BNI nem todo mundo vai entrar, por uma série de razões, enfim, obrigado. Eu que agradeço. Vou ler, com certeza. Deixa uma mensagem para o pessoal, né? O que você pode dizer em termos de superação, sonhos, enfim, objetivos? Que nunca desista dos seus sonhos, porque tudo na vida é possível. Uma ideia, uma intenção que vocês tinham virou isso daqui, ó. Então, para vocês que estão assistindo a gente, se você tem um grande sonho, vai atrás que é possível. Eu tinha um grande sonho de ser um executivo internacional, mas não sabia falar inglês. Olha só, não sabia falar inglês. Não tinha não tinha pós, não tinha nada, só a graduação. E aí, de repente, trabalhando isso na minha mente, acreditando que eu ia conseguir, fui trabalhar em Tóquio, numa empresa de comunicação na minha área, em jornal e revista lá. E assim, quando eu cheguei lá, eu falei, cara, tinha 30 anos. Falei, vou ter que replanejar minha vida, que eu tinha sonhado isso para meus 50 anos. Foi difícil lá, porque eu falei, cara, cheguei no topo aqui, agora o que vai ser, né? Aí eu demorei um ano e pouco para replanejar toda a minha vida, como é que seria a volta para o Brasil, para ser CEO de uma grande empresa aqui no Brasil. Eu imaginava isso para mim, né? Então, assim, só que todo sonho que você tem parte para acontecer, parte de uma decisão. Então, se você quer empreender, quer ser empreendedor, você já tem que tomar uma decisão agora e ir atrás, nem que isso leve muitos anos, mas vai chegar e vai acontecer. Se você tiver decidido, você consegue. Agora, se você tiver assim, eu vou tentar, não vai conseguir. Ou é ou não é. Né? Então, decisão, para mim, é a palavra que é determinante para você realizar o seu grande sonho ou não. Alfredo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Aqui. Você realmente é um cara muito legal. De fato, parece que a gente conhece muito. É verdade. E foi legal o papo. Claro que daria um podcast gigantesco, né? Para conversar um monte. Você deve ter experiência para caramba para contar. Né?
mas você vindo aí, tá bom, foi muito legal, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, muito obrigado, sou muito honrado. Esperamos estar juntos aí. Com certeza, vamos trocar ainda muita experiência de vida, que é o mais importante. Eu acho que o mais bonito é a gente trocar experiências de vida e um ajudar o outro com a experiência do outro, para o outro sofrer menos ou nem sofrer alguma coisa durante a jornada, né, da vida. Exatamente. Muito bem. Muito obrigado, então, Alfredo, você que nos assistiu até agora. Eu peço para você curtir o vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Se você quiser vir participar aqui do podcast, é só colocar um comentário aí que a gente entra em contato com você, tá bom? Até o próximo episódio. Obrigado, gente. Isso aí.